Olá, meus amores. Agora vamos começar a aula de português. Vamos já passando para a nossa correção. Estamos estudando sobre poema e poesia. Estudando o que parecem ser a mesma coisa, mas de fato não é. Então, vamos aqui. A atividade da aula passada, eu deixei para vocês as páginas 19 a 22. É o que nós estamos apresentando aqui, né? Jeitos modernos de se fazer poesia. A atividade de fato, tínhamos na página 20 um poema, daquele das esquisitices, que você deveria ler e responder na página 21. Então, vamos lá. Página 21, nós tínhamos. Cada linha de um poema se chama verso. E cada conjunto de versos do poema se chama estrofe. Sem contar o título, em quantas estrofes esse poema está dividido? Vocês devem ter colocado em 6 estrofes, porque não era para contar o título. Continuando. 2. Todas as estrofes do poema têm o mesmo número de versos? Você colocou que não, porque... Perdão. Você colocou que não, porque nem todas possuem o mesmo número de versos. Como é que eles se apresentam? O poema apresenta 3 estrofes com 2 linhas e 3 estrofes com 4 linhas. Então, vamos lá. 3 estrofes com 2 linhas e 4 estrofes e 3 estrofes com 4 linhas, perdão. E 3 estrofes com 4 linhas. 4 linhas, certo? Muito bem. Continuando. Terceira questão. Vamos para a terceira questão. Para que são usadas as letras maiúsculas no poema? Elas são usadas no início de cada verso. Então, vamos lá. No início de cada verso. Foi isso que vocês colocaram? Mas aí nós perguntamos, seu uso obedece às regras de pontuação? Não, nem sempre, né? Lá no poema, nem sempre elas obedecem às regras de pontuação, já que elas estão sendo usadas também depois das vírgulas. Então, vamos lá. Seu uso obedece às regras de pontuação? Nem sempre, já que elas também são utilizadas após as vírgulas. Então, nós sabemos que, pela regra de pontuação, após as vírgulas, nós não utilizamos letras maiúsculas. Continuando agora. 4. Leia o trecho a seguir do poema. Cuspir fogo na toalha e engoli um periquito. A voz que se expressa o poema é chamada de eu lírico. Releia o poema e analise tudo o que o eu lírico fez, além de cuspir fogo. E escreva, na sua opinião, como ele é. Aqui nós temos a questão de ser uma opinião. Você pode ter colocado que ele pode ser uma pessoa distraída. Eu vou colocar algumas opções, mas não necessariamente você pode ter colocado isso aqui, né? Pode ser uma pessoa engraçada, né? Será que ela pode ser uma pessoa, vou botar uma pessoa má? Claro que não, né? E etc. Aqui você pode ter colocado outras coisas. Quando vocês sabem que o etc. representa, né, que ainda pode ser, tem mais coisas, outras coisas além daquilo. Vamos para a 22. A 22 era uma página de
observação, falava sobre poema, poesia. E hoje a gente passa de fato para a 23. Na 23, agora você será o poeta. Crie um poema descrevendo como seria um dia de esquisitices para o seu eu lírico. Então, hoje é você quem amanheceu meio esquisito. Coloque aqui algumas coisas. Como seria o seu dia? Ah, se eu fosse escrever o meu, primeira coisa que ia fazer era chover dinheiro. Ia ser bom. Aí vai para a criatividade de vocês. Da página 24 até a 27 é a atividade de hoje. Vamos lá, vou estudar sobre pontuação. Leia a seguir mais um poema. Quando vovó Celeste adoeceu. Quando vovó Celeste adoeceu, não quis xarope, pílula nem chá. Olhava para o teto e suspirava. Quero comer pão de lá. Trouxemos pão de ló pensando, é isso que ela nos pediu assim com A. Mas ela recusava e repetia, quero comer pão de lá. Estava tão velhinha a voz celeste, murchinha assim feito como um maracujá. Mas era forte a voz que nos dizia, quero comer pão de lá. Querida voz celeste que ensinou aos netos, um por um o beabá, cansada de falar, já rabiscava, quero comer pão de lá. Um dia fui dormir no mesmo quarto pensando assim, quem sabe ela dirá, quando estiver dormindo, onde se compra, onde se faz pão de lá. Mas logo adormeci e então sonhei que uma menina ao lado dela está, servindo-lhe floquinhos transparentes de uma nuvem que não há. E quando amanheceu, vovó Celeste, de olhos fechados para sempre já, sorria esquecida do seu nome, que esperança hoje nos dá. Que poema legal, né? O que a gente leu. Então, vocês vão começando lá na página 26, que é até a 27. A interpretar esse texto que eu acabei de ler. Ó. 26, aqui, ó. Estamos na 26. Aqui nós temos uns sinais, ó, sinais de pontuação. Vamos ver se vocês conhecem. Vírgula, 2 pontos. Qual a utilização da vírgula? Separa elementos de uma frase. 2 pontos, introduzem falas e enumerações. Aspas, destacam falas, palavras estrangeiras. Ponto final, indica o fim de uma frase. Travessão, indica a fala de alguém ou de um personagem. Ponto de exclamação, marca o final de frases exclamativas. E o de interrogação marca o final de frases interrogativas, que são as perguntas. Então, isso aqui vocês já estudaram bastante sobre os sinais de pontuação. E aí tem a seção mão na massa, que começa na 26 e vai até a 27, que é o que vocês vão responder hoje, fazer essa atividade. Agora nós vamos para a ficha, deixa eu abrir aqui, a ficha de atividades da aula passada, 11 e 12, tinha esse poema na página 11, para que vocês fizessem o que estava sendo pedido. Questão item A. Esse texto é um poema concreto, mas tem semelhança com outro gênero textual. Qual seria esse gênero textual? Aqui na A você deve ter escrito notícia. Ele é um poema, mas ele tem a semelhança com notícia. No caso aqui na A você coloca notícia. B. Qual é a imagem formada por esse poema? Então, vamos voltar lá. Ó. Esse aqui forma a imagem como se fosse o Cristo Redentor. Então, deixa eu diminuir aqui o zoom um pouquinho, que vai dar para vocês perceberem como se assemelha a imagem ao Cristo Redentor. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Como se fosse formando o Cristo. Então, você deve ter escrito na B, Cristo
Redentor. Vamos agora para a C. Esse poema não possui versos? Não marca. Apresenta uma estrofe de 23 versos? Não marca. É composto de 23 versos divididos em 2 estrofes? Sim. Possui 3 estrofes? Não. Então você deve ter marcado o terceiro quadrinho. Passando para D. De acordo com o texto, o que foi que aconteceu? Uma gota de orvalho caiu. Quando aconteceu? Hoje, às 8 horas da manhã. Onde aconteceu? No Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E por que aconteceu? Porque estava ventando. Certo? Repetindo. O que aconteceu? Uma gota de orvalho caiu. Quando? Hoje, às 8 horas da manhã. Onde? No Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E por quê? Porque estava chovendo. Aí a página, a ficha 13 e 14, ó, sinais de pontuação, foi o que a tia Giovana acabou de explicar. Vocês, olha que imagem linda, eu vou até deixar para finalizar a nossa aula essa imagem, né? O Cristo de braços abertos, que Ele possa derramar bênçãos sobre nós e sobre a mente de vocês, para que vocês consigam aprender tudo. Então, vou deixar aqui o final da nossa aula, essa imagem linda, para que Ele nos abençoe, nos proteja e ilumine a nossa mente, né? Porque só Ele nesse momento para olhar e ser por nós. Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula de português. Próxima aula a gente faz a correção. Estudem bastante e tenham muita atenção no uso dos sinais de pontuação. Então, até a nossa próxima aula.